E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1106, é o segundo vídeo. Nosso primeiro vídeo fomos com 5 duplos, agora nesse novo vídeo aqui apenas 3 duplos. E olha, difícil, hein? Fazer esse jogo aqui da Loteca 1106 com 3 duplos, mas é o que o nosso bolso aguenta. Se você gosta do canal e quiser deixar um apoio aí, tem o nosso Pix na tela, é o nosso e-mail, pix@lotecalogia.com.br, pode ser qualquer valor. Caso não seja possível, só de você assistir o vídeo, se inscrever aí no canal já ajuda bastante, deixa o seu comentário, que já será de ótima ajuda. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Palmeiras e Santos. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum nesse confronto é 2-1, 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 18 vezes, houve 7 empates e o Santos ganhou 8 vezes. A diferença de gols está 57-39 a favor do Palmeiras. No geral, 68 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 29, houve 16 empates e o Santos ganhou 23. As odds para esse jogo tá assim, 1.50 para o Palmeiras, 4.20 para o empate e 6.0 para o Santos. Já a porcentagem do jogo, 62% para o Palmeiras, 22% para o empate e 16% para o Santos. Sinceramente, eu tô achando esses números bem alto. Santos jogou muito bem o primeiro jogo, mas a gente sabe que o Palmeiras dentro de casa é muito forte, a torcida vai estar apoiando muito. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no Palmeiras. É um jogo aqui que cabe até um triplo tranquilo. Se eu fosse jogar um duplo, eu colocaria vitória do Palmeiras e empate. Mas como eu disse no começo do vídeo, eu tô indo de 3 duplos, então tem que escolher muito bem qual jogo usar os duplos. E de momento eu tô indo seco no Palmeiras. Jogo 2, Grêmio e Juventude, final aí do Campeonato Gaúcho. O que eu trago de informação aqui, que o resultado mais comum quando o Grêmio joga em casa contra o Juventude é 3-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum entre eles é o 2-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. E nos últimos 21 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 4 empates e o Juventude só ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 44-17 a favor do Grêmio. No geral, são 43 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 25 vezes, houve 10 empates e o Juventude ganhou 8 vezes. Já os números de aposta para essa partida tá 1.40 para o Grêmio, 4.33 para o empate, 7.0 para o Juventude. A porcentagem do jogo, 66% para o Grêmio, 21% para o empate, 13% para o Juventude. Outra partida aí também, onde os números estão dando muito a favor do dono da casa. Tem esse histórico aqui que o Juventude ganha muito pouco na casa do Grêmio. E olhando esses números, sinceramente, tá bem difícil, né, de ir contra o Grêmio. O Grêmio que descansou seu time aí na Libertadores, somente para jogar essa final. Como foi deixado aí no comentário, o Grêmio tá em busca aí de mais um título. Então o Renato Gaúcho aí tá dando muito valor ao campeonato regional. E por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Grêmio. Mas também outra partida aí que, se você tiver condições de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria Grêmio e empate. Jogo 3, Criciúma e Brusque. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. O Criciúma venceu 4 partidas, houve 5 empates e o Brusque 6 vitórias nos seus últimos 15 jogos, né? A última partida, né, foi agora no final de semana. O Criciúma venceu o Brusque fora de casa por 2-1. Antes disso, em fevereiro de 2024, vitória do Brusque também por 2-1. E em abril de 2023, Campeonato Catarinense, vitória do Criciúma por 1-0. Já os números de aposta para essa partida, 1.72 para o Criciúma, 3.40 para o empate, 5.20 para o Brusque. A porcentagem da partida, 54% para o Criciúma, 28% para o empate e 18% para o Brusque. O Brusque já venceu a primeira partida aí do Campeonato Catarinense. Como eu disse no vídeo anterior, eu assisti um pedaço do jogo do Criciúma e o Criciúma, boa parte dessa partida parecia que estava jogando em casa. Só na metade do segundo tempo para lá que o Brusque foi para cima. Mas, sinceramente, eu achei que o Criciúma controlou mais a partida e agora tem essa vantagem de estar jogando em casa. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aqui também na vitória do Criciúma. Além dos números estarem mais a favor do Criciúma, pelo menos na primeira partida, o Brusque não mostrou um futebol consistente aí para conseguir vencer o Criciúma fora de casa. Jogo 4, Sport e Náutico. O resultado mais comum entre eles é 1-1,
1 a 1, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, quando o Sport joga em casa, o Sport ganhou 16 vezes, houve 11 empates e o Náutico ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols é 52 a 28. Muita diferença aí para o Sport. No geral, 63 partidas entre eles, o Sport venceu 26, houve 20 empates e o Náutico ganhou 17. A última vitória como visitante do Náutico foi em 2019. Então já o histórico aqui já dando uma vantagem enorme aí para o Sport, né? Que vai estar jogando em casa. Já os números das odds tá assim: 1.65 para o Sport, 3.70 para o empate e 5.20 para o Náutico. A porcentagem do jogo: 57% para o Sport, 25% para o empate e 18% para o Náutico. Outra partida aí com larga vantagem aí do mandante. Pegando informações também do primeiro jogo, a gente consegue perceber claramente aí que o Sport está numa fase melhor que a do Náutico. Aqui também no fatos, né, dos times também a tendência está melhor para o Sport. E esse aqui é mais um jogo, né, que eu estou indo no dono da casa, estou indo no Sport. Lembrando que é clássico, é futebol, né? Muitas vezes, nesses casos aqui, os números e o histórico não quer dizer nada. Jogo 5, Ceará e Fortaleza. O que eu trago aqui são os últimos jogos, 37 jogos entre eles, né? 15 vitórias para o Ceará, 11 empates e 11 vitórias do Fortaleza. O último jogo, né, que foi agora no final de semana, foi 0 a 0, deixou tudo em aberto aí no campeonato cearense. Agora o jogo é na casa do Ceará. Antes disso, o Ceará venceu em março de 2024 na casa do Fortaleza por 1 a 0 e depois em fevereiro de 2024 o Campeonato Cearense também um empate na casa do Fortaleza por 3 a 3. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.62 para o Ceará, 3.25 para o empate, 2.62 para o Fortaleza. Bastante equilibrado, hein? A porcentagem do jogo: 36% para o Ceará, 28% para o empate e 36% para o Fortaleza. Fortaleza que jogou aí no meio de semana pela Copa Sul-Americana, colocou um time misto e conseguiu um bom resultado aí na Copa Sul-Americana. Ceará tá descansado, tem a vantagem agora de estar jogando em casa. Como a gente pode ver ali, pelo menos os 3 últimos jogos aí, empate, né? 2 foram empates e um com apenas um gol de diferença. Então, por esse motivo aqui, olhando os números também, eu tô indo de Ceará e empate entre eles. Tô usando o meu primeiro duplo, vamos ver se confirma esse resultado. Jogo 6, CRB e Asa. O que eu trago de informação aqui são os últimos 13 jogos. O CRB venceu 10 vezes, não houve nenhum empate e apenas 3 vitórias do Asa. O último jogo foi agora 30 de março de 2024, vitória do CRB fora de casa contra o Asa por 1 a 0. Depois, no dia 2 de março de 2024, Campeonato Alagoano também, vitória do Asa na casa do CRB por 2 a 0. E depois só lá no ano passado, em abril de 2023, vitória do CRB por 1 a 0. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.98 para o CRB, 2.84 para o empate, 3.57 para o Asa. A porcentagem do jogo: 43% para o CRB, 34% para o empate, 23% para o Asa. Considero esse jogo aqui também um pouco difícil. O CRB já conseguiu a primeira vitória aí fora de casa contra o Asa. Agora tem essa vantagem também, né, de estar jogando em casa. Na minha opinião, o CRB tem mais time, mas como se trata de um clássico, eu tô seguindo aqui os números, né? E também o mando de campo aí do CRB é muito difícil ir contra. Então eu tô indo no CRB seco também. Mas, falar a verdade, viu? A mão coça aqui pra jogar mais que 3 duplos, viu? Jogo 7, Atlético Paranaense e Maringá. O que eu trago aqui são as informações dos últimos 10 jogos. O Atlético Paranaense venceu 7 vezes, houve 3 empates e nenhuma vitória no Maringá. O último jogo agora no final de semana também, 30 de março, o Atlético Paranaense venceu o Maringá fora de casa por 1 a 0. Antes disso, em janeiro de 2024, um empate em 1 a 1 na casa do Atlético. E depois só lá em março de 2023, vitória do Atlético Paranaense por 1 a 0. Já os números de aposta: 1.82 para o Atlético Paranaense, 3.30 para o empate e 4.35 para o Maringá. A porcentagem dessa partida tá assim: 51% para o Atlético Paranaense, 28% para o empate
e 21% para o Maringá. Aqui eu não considero uma zebra, mas é um jogo bem complicado aí para o Maringá. O histórico aqui, pelo menos das últimas 10 partidas, totalmente a favor do Atlético Paranaense, que agora também vai estar jogando em casa e ganhou a primeira partida. Então, parada dura aí para o Maringá. Não tem nem muito o que dizer, né? Tem muitas partidas aqui que, se você quiser ser aquele do contra e ganhar sozinho na loteca, dá para escolher, viu? Porque tá muito difícil com esses números ir contra a casa, né? Eu tô indo seco aqui também no Atlético Paranaense. Pode ser que, se o Maringá lutar muito, ele consiga um empate, mas não tô acreditando. Então, uma vitória também vai ser muito difícil. Se o Maringá vencer essa partida, eu consideraria uma zebra das grandes, hein? Jogo 8, Atlético de Bilbao e Mallorca. O resultado mais comum entre essas duas equipes é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Atlético de Bilbao, jogando em casa, ganhou 14 vezes, houve 4 empates e o Mallorca ganhou 4 vezes. A diferença de gols é 39-16 a favor do Atlético de Bilbao. No geral, 44 jogos entre eles, o Bilbao ganhou 19, houve 12 empates e o Mallorca ganhou 13. A última vitória como visitante do Mallorca foi em 2010. Nossa, muito tempo, hein? Lembrando que essa daqui é uma final, Copa do Rei. Provavelmente, né, o estádio vai estar dividido entre as duas torcidas, mas é um histórico bem ruim aí do Mallorca contra o Atlético de Bilbao. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,61 para o Atlético de Bilbao, 3,75 para o empate, 5,50 para o Mallorca. A porcentagem do jogo: 58% para o Bilbao, 25% para o empate e 17% para o Mallorca. Mais um time da casa aí com um histórico muito a favor, os números também. Outra partida aqui que, se você quiser ganhar sozinho, dá para apostar no Mallorca, mas o Atlético de Bilbao é um bom time. Ele perdeu, né, no final de semana pro Real Madrid, mas é o Real Madrid, né? Não tem muito o que dizer. O Mallorca também tem uma derrota aí para time grande, que foi o Barcelona, mas foi uma derrota apenas de 1-0. Então são dois times que tem tudo aí para vencer, mas eu tô acreditando muito mais no Atlético de Bilbao. Eu tô indo seco na vitória também do Atlético de Bilbao. É até estranho ver tudo coluna 1, mas os times da casa, né, são os favoritos. O difícil é buscar aí um resultado inesperado, pelo menos nesses últimos 8 jogos aí. Jogo 9, Manchester United e Liverpool. O resultado mais comum quando o Manchester United joga em casa é o 2-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum do confronto é 2-1 também, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Manchester United jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 8 empates e o Liverpool ganhou apenas 7 vezes, hein? A diferença de gols é 54-39 a favor do Manchester United. No geral, 73 jogos entre eles, o Manchester United ganhou 33, houve 16 empates e o Liverpool ganhou 24. Pelo menos aqui, nessa parte, os gols estão bem equilibrados, né? 98-94 a favor do Liverpool. Já os números de aposta para essa partida, 4,33 para o Manchester United, 4,33 para o empate e 1,70 para o Liverpool. A porcentagem desse jogo tá assim: 22% para o Manchester United, 22% para o empate e 56% para o Liverpool. O Liverpool tá jogando hoje pelo campeonato inglês e por enquanto vai vencendo a sua partida por 1-0. O Manchester United vai jogar daqui a pouco contra o Chelsea, outro jogão. Caso vocês deixem seus jogos da loteca para fazer no último momento, eu aconselharia acompanhar essas duas partidas, né? Pelo menos depois ver os lances. Mas é um grande clássico aí no domingo. O último jogo entre eles foi aquele jogão que foi decidido apenas aí na prorrogação, vitória do Manchester United. Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Liverpool. O Liverpool tá brigando muito aí para se manter na ponta do campeonato. O último jogo, o Liverpool perdeu, mas teve muitas oportunidades de vencer o Manchester United. E de momento, eu acho o Liverpool um time mais certo, mais arrumado aí. E tem total chances de vencer o Manchester United na casa dele. Jogo 10, Cruzeiro e Atlético Mineiro, hein? Que jogo esse também, hein? O resultado mais comum dessa partida quando o Cruzeiro joga em casa é o 2-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum entre eles é o 1-0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Então o que a gente pode ver aqui é que é sempre uma diferença bem pequena de gols entre eles. Nos últimos 35 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 16 vezes, houve
10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 9. A diferença de gols está 58-41 a favor do Cruzeiro. No geral, 75 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 32 vezes, houve 18 empates e o Atlético Mineiro ganhou 25 vezes. Já os números de aposta para essa partida, 2,80 para o Cruzeiro, 3,10 para o empate, 2,60 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo, 34% para o Cruzeiro, 30% para o empate, 36% para o Atlético Mineiro. Mesmo o Atlético Mineiro jogando fora de casa, a vantagem está com o Atlético Mineiro, pelo menos nos números. Já no histórico, o Cruzeiro tem uma vantagem, tanto em casa como no confronto, né, no geral. Jogo complicadíssimo. O Cruzeiro estava perdendo de 2-0 na casa do Atlético Mineiro, conseguiu empatar a partida e deixou tudo em aberto aí. Se eu não me engano, nessa partida aqui, o empate é do Cruzeiro. Se eu tiver errado, se alguém quiser corrigir aí nos comentários, mas parece que eu ouvi que o empate é do Cruzeiro, né? Eles estão levando essa vantagem, né, do gol fora e tal. Bom, para essa partida aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. Como o Cruzeiro conseguiu mostrar muita força e recuperação aí no primeiro jogo, eu tô indo de vitória do Cruzeiro e empate entre eles. O Atlético Mineiro, com essa mudança de técnico, aparentemente parece que ainda não tá bem entrosado ainda. Lembrando que o Atlético Mineiro joga hoje contra o Caracas, mas seguindo a tendência aí dos outros times brasileiros, é bem capaz aí de vir com um time misto para vir focado aí nessa final contra o Cruzeiro no domingo. Jogo 11, Bahia e Vitória. Lembrando aí do último vídeo, o Bahia tem 8 triunfos, 5 empates e 4 vitórias do Vitória. Esses foram os números dos últimos 17 jogos. O último jogo entre eles, vitória do Vitória por 3-2. Em 20 de março, pela Copa do Nordeste, triunfo do Bahia por 2-1. E em fevereiro desse ano também, vitória do Vitória por 3-2 aí pelo Campeonato Baiano. Já os números de aposta tá assim: 1,50 para o Bahia, 4,05 para o empate, 6,40 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 62% para o Bahia, 23% para o empate e 15% para o Vitória. Interessante esses números aqui, porque mesmo o Vitória vencendo, né, por 3-2, foi aquele jogo bem disputado. O Bahia estava vencendo por 2-0, se eu não me engano, e deixou virar nessa partida, tomou um gol no finalzinho aí, mas acredito que agora o Bahia, jogando em casa e precisando do resultado, vai para cima do Vitória. E olhando esses números aqui e vendo como foi, né, a última partida entre eles, eu tô indo seco aí na vitória do Bahia. Na vitória do Bahia não, né, no triunfo do Bahia. E o mais difícil aqui é tentar fazer esses palpites aqui da Loteca 1106 apenas com 3 duplos, viu? Porque tá difícil, hein? Jogo 12, Atlético Goianiense e Vila Nova. O que eu trago aqui é informações dos últimos 17 jogos. O Atlético Goianiense ganhou 4 vezes, houve 8 empates entre eles e 5 vitórias do Vila Nova. O último jogo foi agora também final de semana. O Atlético Goianiense venceu o Vila Nova por 2-0. Em janeiro de 2024, vitória do Vila Nova por 2-1. E somente no ano passado pelo Brasileirão Série B, outubro de 2023, vitória do Vila Nova por 2-1. Já os números de aposta para essa partida, 1,88 para o Atlético Goianiense, 3,40 para o empate, 3,95 para o Vila Nova. A porcentagem desse jogo tá assim: 49% para o Atlético Goianiense, 27% para o empate, 24% para o Vila Nova. Outra partida que é muito complicado ir contra, né, o dono da casa, principalmente porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Isso acaba pegando, né, na cabeça. Será que o Vila Nova vai conseguir virar essa partida? Sendo que o Atlético Goianiense conseguiu vencer na casa do Vila Nova. Olhando esses números aqui e tendo esse pensamento, né, não tem como, eu tô indo seco também na vitória do Atlético Goianiense, mas é outro clássico aí que, se a gente pegar os últimos 3 jogos ali, a vantagem é do Vila Nova, mas essa aqui também é uma daquelas partidas que cabe mais um duplo tranquilo. Se você fosse apostar um duplo, eu colocaria Atlético Goianiense e empate, mas eu tô indo seco aí também nessa partida 12 aí da Loteca 1106. Jogo 13, Flamengo e Nova Iguaçu. Os últimos 5 jogos entre eles, né? 4 vitórias do Flamengo, 1 empate e nenhuma vitória do Nova Iguaçu. O último jogo, como a gente sabe aí, 3-0 para o Flamengo, né? Mando de campo era do Nova Iguaçu. Em janeiro de 2023, 5-0 para o Flamengo e em fevereiro de 2022, 5-0 para o Flamengo. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,12 para o Flamengo, 8,0 para o empate e 21,0 para o Nova Iguaçu. A porcentagem desse jogo,
84% para o Flamengo vencer, 12% para o empate e 4% para o Nova Iguaçu. Gente, olhando esses números, não tem muito o que dizer. O Flamengo jogou durante a semana aí com um time misto pela Copa Libertadores, conseguiu arrancar um empate. Na verdade, cedeu um empate, né? Porque estava vencendo essa partida. E, sinceramente, só se o Nova Iguaçu jogasse muita bola, mas muita bola mesmo, para pelo menos conseguir empatar essa partida, viu? Que tá difícil, viu? Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Acredito que se acontecer uma zebra aqui, pode ser 1 a 0 pro Nova Iguaçu, 2 a 1 pro Nova Iguaçu, mas mesmo assim o campeonato eu acredito ser do Flamengo, viu? Porque vai ser muito difícil o Flamengo tomar 3 gols aí do Nova Iguaçu. Se você quiser ganhar sozinho mesmo, na Loteca 1106, esse é o jogo, hein? Esse aqui é o jogo pra triplar, é o jogo pra ir seca aí no Nova Iguaçu. Esse é o jogo, hein? Jogo 14, Remo e Paysandu. O que eu trago aqui são as informações dos últimos 30 jogos, são 10 vitórias para o Remo, 10 empates e 10 vitórias para o Paysandu. Tá equilibrado ou não esse confronto, hein? O último jogo foi 3 de abril de 2024 pela Copa Verde, mais conhecido como ontem, foi um empate em 0 a 0, como eu disse no vídeo anterior. O primeiro tempo foi todo do Remo, o segundo tempo todo do Paysandu. As duas equipes tiveram muitas chances aí de cada uma, né, sair, abrir o placar, mas o jogo terminou 0 a 0. Antes disso, fevereiro de 2024, Campeonato Paraense, mais um 0 a 0, só que na casa do Paysandu. E em julho de 2023, uma vitória simples aí do Paysandu por 1 a 0 pelo Campeonato Série C do Brasileirão. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.33 para o Remo, 3.05 para o empate, 2.95 para o Paysandu. Porcentagem do jogo: 38% para o Remo, 28% para o empate, 34% para o Paysandu. Considera essa partida aqui uma das mais equilibradas aí dessa grade da Loteca 1106. A gente pode ver no histórico aí dos 30 jogos, né, que esse aqui vai ser o jogo decisivo aí para desempatar essa série aí que tá tudo empatado em 10 a 10 a 10. Fora que são dois times que empatam muito entre eles, a diferença de gol sempre é muito pequena. Aqui eu vou usar mais um dos meus duplos, né, olhando os números e olhando esse histórico. Eu ainda tô indo seco aqui no empate e vitória do Paysandu. Assim como o Remo conseguiu dominar o primeiro tempo na casa do Paysandu, o Paysandu pode muito bem dominar também a partida inteira ou acabar fazendo um gol aí 1 a 0 e levar até o final, mas o mais provável aí entre eles é o empate, viu? Sinceramente, se você tem o costume de jogar um triplo, dos 14 jogos, esse aqui seria o jogo que eu colocaria um triplo, porque é o jogo mais equilibrado para mim da rodada da Loteca 1106. Bom, pessoal, as informações do vídeo foram essas. Espero que ajude a vocês nos palpites com essas informações aqui que eu trago. Lembrando que o nosso Pix está aí na tela, fique à vontade aí caso queira fazer um Pix de qualquer valor. Se inscreva aí no nosso canal, assim sempre quando tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe, isso aí ajuda bastante também no crescimento do canal. E o mais importante, deixe seu comentário. Se você tem aquela dica importante, é muito legal deixar aí nos comentários. Aconselho a todo mundo que assistiu o vídeo, dá uma lida nos comentários porque você consegue formular melhor os seus palpites. E é isso, desejo boa sorte aí para todo mundo. Vamos para cima dessa Loteca 1106, ainda não saiu o resultado da Loteca 1105, então a gente ainda não sabe se tá acumulado ou não, mas vamos aguardar. Qualquer coisa eu coloco, né, uma informação lá na aba comunidade. Lembrando também, né, agora que eu falei em comunidade, tem uma nova enquete lá entre Palmeiras e Santos. Quem você acha que vai vencer essa partida? Deixa lá o seu voto. E é isso. Boa sorte, bom final de semana para todo mundo. Fui!